Alô, torcedor. Vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos. Peço você que se lá, se inscreva no canal, dá um seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de estar com a gente aqui no canal. Vamos aqui falar desse jogo entre Vasco e Volta Redonda. Um jogo que eu vou falar para a torcida do Vasco. O jogo foi sábado de carnaval, 21h30. Assim mesmo, São Januário tinha torcedores do Vasco lá assistindo esse jogo, que foi doloroso no primeiro tempo. Doloroso no primeiro tempo. O Vasco simplesmente não jogou nada. Uma vergonha assim escandalosa diante de uma torcida que foi para lá sábado de carnaval assistir o Vasco. E o Vasco levou um sufoco do Volta Redonda no primeiro tempo. Agora, se o Diniz quiser ter esse time em mãos, esse time competitivo, um time que possa fazer frente, tem que mudar. Porque não dá mais esse Coutinho. Porque contra o Bahia, ele falou que o Coutinho é um presente que o Vasco ganhou. Presente de quê? Presente de grego? Porque esse cara não tem sangue, esse cara não participa de nada. Um cara que é um craque, que Diego diz que é craque, mas não faz diferença em lugar nenhum. Não faz diferença nenhuma. Então, se o Diniz quiser ter o time na mão, quiser ter credibilidade na torcida, ele vai ter que mudar esse time. Com coragem. Você não pode escalar o Vasco, não pode escalar o Vasco por nome. Tem que escalar o Vasco por quem está entregando. E o Coutinho não está entregando para ser titular do Vasco. Então, segundo tempo, o Vasco volta com algumas mudanças. O Rojas no lugar do Coutinho e algumas mudanças. O Vasco foi melhor. O Vasco foi melhor. Então, isso é até para ele ver que o Vasco precisa mudar. O Vasco só tem um jogador, que é o Andrés. Esse Andrés Gomes, que é sensacional, o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é sensacional. É o único jogador do Vasco que faz diferença. É o único jogador do Vasco que vai lá com a ousadia e tenta alguma coisa, cria alguma coisa, cria dificuldade para o adversário. É o único, é o único. E você não pode entregar nas costas do Andrés Gomes tudo isso que o Vasco precisa. Você tem que ter um time na mão. O Vasco sufocou Volta Redonda no segundo tempo, por quê? Passou essa vergonha no primeiro tempo, mas o Vasco não precisa ter isso no jogo diante. O Vasco não pode entrar com esse Coutinho morto em campo. O Coutinho já está morto. O Coutinho não está entregando nada. Coutinho foi craque, sabe onde? Coutinho foi craque no Liverpool, onde realmente arrebentou. De lá depois, mais nada. Nada mais. Nada mais. Então, isso não é presente para o Vasco. É um presente de grego, Coutinho. Então, o Diniz, se quiser ter um Vasco competitivo, um Vasco forte, tem que mudar esse Vasco. Com coragem. Tem que ter coragem. Não pode escalar por nome. Tem que escalar quem está entregando. Aí ele vai ter um time na mão. Aí ele vai ter um Vasco competitivo. Porque o Vasco é time de guerreiro. O Vasco tem camisa. A torcida do Vasco acredita no Vasco. E não precisa passar por essa vergonha que está passando. Não precisa. Então, se contratou, coloca quem vai entregar. Coloca quem pode entregar. Não é escalar essas múmias paralíticas que entra em campo já cansado e morto. Pelo amor de Deus. Então, o Vasco se classificou em cima do Volta Redonda nos pênaltis. Se classificou em cima do Volta Redonda nos pênaltis, mas se classificou. Então, mais uma oportunidade do Diniz ver, enxergar e, para os próximos jogos, escalar um time melhor. Peço a você que se lá, se inscreva no canal, dê um seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de estar com a gente aqui no canal. Se inscreva no canal. Um abraço para vocês e tudo de bom.